Boa tarde a todos, né? Vamos dar início, então, à nossa sessão de extensão. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, dos autores, obrigada pelo suporte técnico. Queria agradecer também ao evento do 7º Enam Parque, de poder estar mediando uma mesa tão importante num momento tão delicado da nossa educação no Brasil. Então, são eventos como esse que a gente espera que haja uma troca muito profitosa, uma tarde muito boa e desejo um bom trabalho a todos. Vou pedir que, antes de passar adiante, que os autores que estiverem presentes façam sua apresentação de que instituição vocês são, né? Teremos 15 minutos, 4 trabalhos, e ao final é que faremos a discussão de perguntas. A pergunta pode ser feita tanto no chat como oralmente, porque ela vai ficar gravada, mas aí fiquem à vontade, tá? Então, vamos ao primeiro trabalho, intitulado Alteridade na Arquitetura, notas sobre o projeto de uma habitação quilombola como extensão universitária. Temos como autores aqui Andréa Mello Lins Storck, Albérico Paes Barreto Barros, Luiz Ricardo Fonseca Marcondes e Rafael Campos Rangel, e os autores, dois pelo menos deles, já vi aqui na tela. Então, por favor, se isso, Andréa. Andréa, a primeira autora, está aqui. Façam suas apresentações e vamos aos slides. Eu sou Andréa, professora, pesquisadora da Universidade Católica de Pernambuco. Albérico também, Paes Barreto, também participante da mesma entidade, somos professores juntos numa cadeira da graduação de arquitetura. Da mesma forma, sou Rafael Rangel, também professor, ex-aluno, me tornei professor, e para mim é muito rico, né, estar aqui compartilhando com vocês todo esse conhecimento, todo esse aprendizado. Obrigado. Então, boa apresentação. Andréa vai fazer nossa apresentação. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Pronto, mas não está em tela cheia. Você pode apertar, André, Ctrl L, você vai visualizar. Pronto, então vamos começar. O nosso trabalho, né, Alteridade na Arquitetura, notas sobre uma habitação quilombola, como extensão universitária, ele foi desenvolvido num período bastante difícil para todos nós, com muitas ameaças, com muito isolamento, e a nossa vulnerabilidade estava, digamos assim, maior do que normalmente a temos, nos constitui, né? Então, em meio a essa pandemia, em junho de 2021, a gente se propôs a desenvolver um trabalho, um concurso de uma habitação quilombola no período das férias, e chamamos alguns estudantes de períodos diferentes para participar junto com a gente. Então, isso foi uma alternativa para lidar com o isolamento social que constituía cada sujeito que estava envolvido, né? Então, a gente tivemos duas, digamos, demandas, né? Que é atender às solicitações do edital, e a forma de trabalhar, que precisava ser mais coletiva e, inclusive, horizontal, e usar de plataformas digitais. Embora a gente tenha esse contexto, nós destacamos que o desafio maior era ir em busca do outro, né? Esse outro que a gente chama aí, com a letra maiúscula, é o outro de Levinas, Emmanuel Levinas, um filósofo mais ou menos contemporâneo a Heidegger. Não é o O maiúsculo de Freud, é o O maiúsculo daquele outro que é transcendente ao sujeito. Então, a gente precisava, para se aproximar desse outro diferente, portanto, infinito na sua individualidade, não podendo ser capturado pelo sujeito, ou seja, por a gente, os projetistas, né, os arquitetos, nos interpelou a tentar se aproximar de suas singularidades. E estávamos
num contexto de isolamento entre nós, o que teve uma referência com um contexto de isolamento que constitui a sociedade contemporânea. Nossa, como professores, alunos e grupos sociais dos próprios quilombolas. Então, em meio a isso, um dos fundamentos que nós buscamos foi procurar, aqui tem crianças do lado direito, e a gente pode ver que essas crianças quilombolas, elas têm um mundo que é delas, e a gente precisava se aproximar desse mundo, e esse mundo não poderia ser construído pela imagem que a gente tem sobre o quilombola, de nenhum dos dois, porque a gente estaria coisificando essa cultura a partir das representações que a gente cria para compreender o mundo que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade, etc. Então, a alternativa nossa foi realmente abraçar as linhas filosóficas do Emmanuel Levinas, que ele propõe um outro mundo, não a partir do sujeito, mas a partir do outro. E, a partir disso daí, também, digamos que a gente teve um diálogo muito grande com a palavra de uma das pessoas que a gente entrevistou, da comunidade quilombola, que foi o Nego Bispo, aonde ele disse que a fronteira pode se tornar diálogo, um espaço de diálogo. E, a partir daí, essa fronteira a gente considerou, então, como diz Levinas, como interpretado, né, por Levinas, a gente tem o eu, o sujeito, e essa fronteira a gente pode construir pontes entre esse abismo, que é o outro, que ele é infinito, não pode ser reduzido, né, às nossas imagens, e o eu, e a gente também não, né? Então, essas pontes, digamos que foram fundamentais para a concepção do projeto de extensão. Então, como se configurou essa ponte, né? A primeira coisa foi a identificação de lugares de resistência dos professores, dos alunos, de todos os membros da equipe, como das próprias pessoas que iriam receber esse projeto feito pelo arquiteto, que não é quilombola, né? Então, uma ponte, a partir do momento que a gente identifica esses lugares de resistência, a gente tem possibilidade de ir quebrando essa resistência, nossa própria, principalmente. A ocupação do território, ou seja, seriam sinais, né, desse abismo, ou seja, sinais que a gente poderia ultrapassar através da ponte, a comunidade, a forma de viver coletiva e compartilhada, espaço de saberes tradicionais, a valorização dos quintais e os arranjos espaciais, tanto aqueles que a gente está acostumado, que a gente tem na nossa cultura, como os que a gente estava identificando. Então, queria-se, então, mais do que fazer uma habitação quilombola, e sim um habitat quilombola. E aí utilizamos como, digamos assim, uma experiência metodológica, fora que a gente já estava fundamentando nosso trabalho, referendados por Montanet, o diagrama, experiência e ação. Então, partimos para uma análise, isso, alunos e professores, num ambiente extra-aula, de períodos diferentes, conectados por plataformas digitais, a fazer essa análise dos espaços e como é que eles poderiam ser configurados, e aí a gente, de fato, vendo como eles vivem e apreendendo de diversas maneiras sem reduzir, identificamos que a casa era um próprio quilombo e que os lugares, tanto de serviço como social, eram os lugares de concentração maior de pessoas. Então, a nossa interpretação é que esses espaços deveriam, então, circular, estar interligado com a casa. E aí é o que a gente chama da materialização da arquitetura da alteridade, da arquitetura, que no caso o outro seria a habitação, o habitat quilombola, né? Então, a dimensão experiencial da casa quilombola, dito por eles, era um organismo vivo, coletivo, um espaço de cruzamento e, sobretudo, político. A casa também é da luta, isso dito pelos quilombolas. A casa precisava ser convidativa, então eles viviam num mundo tanto de
compartilhamento como de luta e resistência, né? Aí tivemos que lidar com as restrições do edital. Esse espaço, o edital foi organizado pelo CAU de Goiás e em Glebas, na zona rural. Eu não vou me deter tanto ao projeto, mas mais ao processo, né? Então, o projeto é isso, como eu falei, tanto a área social e de serviço de cozinha é um grande quilombo, onde as habitações, os quartos estavam no exterior, ou seja, estavam como uma complementação, né? Então, aqui a gente tem uma reprodução, tem uma reprodução do habitat, do lugar, do território, as técnicas que eles usavam. Aqui a gente mostra mais uma parte do projeto, né? Os materiais que eles utilizam, as técnicas, o forno, a lenha, etc. E a gente chega, então, a uma reflexão, quando a gente terminou o projeto, com um com o outro, os sujeitos, professor, aluno, estudante, colegas, cada sujeito na sua individualidade, e falando com os alunos, fizemos a seguinte questão para eles, né? Como foi sua experiência de desenvolver essa atividade de extensão com os professores de modo remoto, em meio à pandemia? E professores, porque pelo sujeito professor, a gente não era professor deles no momento, eles eram de outros períodos, né? E aí um estudante diz, uma experiência enriquecedora, mesmo com as limitações e exigências de edital, a liberdade criativa foi mantida. E nisso a gente faz, como reflexão, né, que o fundamento do ultrapassamento da fronteira foi realizado. Não é? No momento em que o aluno fala sobre essa liberdade criativa, e que essa liberdade criativa é entendido num mundo maior, que não era só o mundo do estudante ou do arquiteto-professor, mas sim o mundo quilombola. Um outro estudante disse, uma maior consciência social quilombola. Então, a gente também pode trazer criação de pontes dialógicas, não é? Porque essa consciência social, ela só se dá quando a gente estabelece relações com o diferente. Estou terminando. Uma maior flexibilidade dos horários, que a gente também diz isso respeito ao outro, o trabalho não parava quando um ou outro não podia, e não era só projetar, e sim viver o projeto a partir dos professores como parceiros de equipe, pensamentos dialógicos, né? Dialógicos. E aí, para completar, a gente diz o seguinte, que em meio à pandemia foi possível um espaço de compartilhamento para resolver o contexto que envolvia o outro. Diante da nossa própria vulnerabilidade, que estava exacerbada pelo isolamento, pela ameaça do Covid, né? Então, criou-se esse espaço de diálogo que transcende o nós, professores e alunos, ou o que significa o eu atomizado ao seu mundo, e vai ao outro, né? Então, a gente considera como um grande aprendizado, pois à medida em que nos aproximamos do mundo do outro, a gente se transforma eticamente também. Então, a superação do abismo é a relação ética, que consiste na ponte que medeia o encontro dos sujeitos, naquela ponte que a gente citou. Como é uma relação entre diferentes, ela é assimétrica. Nunca é o mesmo o que um diz e o que o outro diz. Nunca, ela é assimétrica. Portanto, responder à demanda do outro, o sujeito, quando o sujeito, ele se refaz eticamente, pois se trata de uma resposta sem posse. Eu não estou querendo possuir o outro com a resposta que eu estou dando a ele a partir dessa diferença assimétrica no diálogo, né? Então, compreendo a partir de sua história, do seu meio, de seus hábitos. E o que nele escapa à minha compreensão é ele, o ele na essência, não é? E, mesmo assim, o sujeito assume a responsabilidade pelo outro. E foi isso que o grupo se propôs a fazer. Obrigada.
Ainda temos alguns minutos ou algum outro membro do grupo gostaria de fazer alguma complementação? Não, está muito bem dito. Ótimo, mas Exatamente. deixemos também para o final, né, as Sim, discussões, muito interessante o trabalho. Eu também tenho algumas perguntas, me instigou algumas questões, mas vamos dar continuidade, então, chamando o segundo trabalho da tarde de hoje, que é a luta pelo direito à moradia em áreas centrais, o caso da ocupação Casarão Niterói, Rio de Janeiro. Nós temos a Regina Bienstein, Luísa Waldman Brasil Matias e Michele Veronese Majewski. Estão todas aí? Eu pediria para a professora Andréa Eu queria descompartilhar. saber, pronto, agora eu vou compartilhar, obrigada. Isso, então, Michele está aqui, deixa eu ver, Michele eu já estou vendo, Regina e Luísa. Luísa e Regina, olá, boa tarde. Por favor, eu vou soltar o cronômetro após a sua apresentação, a apresentação pessoal de vocês do Instituto, de onde são. Bom, eu sou professora da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, sou coordenadora do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos, que justamente gerou a reflexão sobre um dos casos que demos assessoria técnica, que é o caso do casarão, um casarão ocupado perto da Escola de Arquitetura, né? E que aí, então, a Luísa e a Michele, Luísa, recém-arquiteta, a Michele, advogada, nossa equipe é interdisciplinar, as duas vão apresentar, então, o artigo que escrevemos. Ok? Muito bem, então, podem compartilhar a tela, 15 minutos de apresentação. Eu vou compartilhar aqui. Enquanto você ajeita a tela, acabei de ver que o professor Alfonso Hipólito está aqui, já presente, o outro coordenador da mesa. Buonasera, Alfonso. Podemos começar? Sim, podemos começar. Boa tarde, eu sou a Michele, eu sou advogada, historiadora, pesquisadora do NEPU, né, o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, que atua há 38 anos prestando assessoria técnica aos movimentos sociais e às comunidades na luta pela moradia. Eu vou apresentar o trabalho A Luta pelo Direito à Moradia em Áreas Centrais, o caso da ocupação Casarão, Niterói, Rio de Janeiro, que é fruto da experiência extensionista universitária do NEPU, voltada para assessoria técnica em habitação de interesse social. O trabalho foi desenvolvido coletivamente por Regina Bienstein, Luísa Brasil e por mim, Michele Veronese. Inicialmente, a gente vai citar apenas alguns marcos históricos e legais importantes que contribuíram para a consolidação do direito à moradia. No campo internacional, a moradia como um direito humano básico foi reconhecido em diversos textos da ONU, sendo que a primeira referência a ele se deu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu artigo 25, item 1, descreveu esse direito como um pressuposto para a dignidade da pessoa humana. No Brasil, o direito à moradia ele foi inserido na Constituição de 88 pela Emenda Constitucional 26, do ano de 2000, que incluiu, então, o direito à moradia no rol dos direitos fundamentais sociais do artigo 6º. Mas talvez o principal instrumento jurídico sobre o direito à moradia seja o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que regulamentou 2 artigos da Constituição, o 182 e o 183, né? E trouxe como fundamentos a gestão democrática das cidades, o combate à especulação imobiliária e o reconhecimento dos territórios informais através dos processos de regularização fundiária. Um outro marco muito importante foi a criação do Ministério da Cidade, em 2003, né, que pretendia combater as desigualdades sociais, ampliando o acesso à moradia, saneamento e transporte.
E, por fim, né, um avanço normativo relevante se deu com a edição da Lei 11.888, em 2008, que é conhecida como a Lei de ATIS, Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, que tem como propósito assegurar às famílias de baixa renda assistência técnica gratuita na elaboração de projetos, acompanhamento, execução de obras, reforma, ampliação ou regularização fundiária. Mas mesmo com tanta proteção legal, o direito à moradia na prática ele não é efetivado, né? Segundo dados da Fundação João Pinheiro de 2019, o déficit habitacional brasileiro é de mais de 5 milhões de moradia. Em contraponto a toda essa evolução normativa asseguradora do direito à moradia, a partir da década de 90, nós tivemos, na prática, o avanço do modelo de planejamento estratégico nas cidades, com ações voltadas para o desenvolvimento da cidade pautado nas demandas do mercado imobiliário. A cidade ela é vista como um empreendimento a ser gerido com eficiência e competitividade. E em Niterói também vimos essa contradição. Niterói tem uma imagem bem positiva em relação à administração municipal, se destacando como uma das melhores cidades do país para se morar, apresentando o maior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro, segundo o censo de 2010. No entanto, um estudo desse ano, de 2022, da própria Prefeitura Municipal de Niterói, apontou que 37% da população do município vive em favelas. E esse percentual nem considera as ocupações informais em prédios e nem a população em situação de rua, o que, na verdade, mostra que Niterói é, de fato, uma cidade muito rica, mas com uma desigualdade muito grande socioespacial. Para quem não conhece, Niterói se localiza na região metropolitana do Rio de Janeiro, e o caso referência do nosso artigo é a ocupação de um casarão localizado no bairro São Domingos, justamente na área central da cidade. Nesse mapa, podemos ver a localização do casarão. Toda a área em vermelho foi inserida na Operação Urbana Consorciada, em 2013, que defendia a necessidade de tornar o centro da cidade atraente para os negócios e para o turismo. Temos também no mapa em roxo as EIs existentes na região central de Niterói, e o círculo vermelho, que é o casarão, localizado no bairro de São Domingos, que tem uma localização estratégica, com fácil acesso a serviços públicos, transporte, inclusive intermunicipal, um farto comércio, e próximo a 2 campi da UF. No próximo slide, nós temos algumas imagens que mostram os efeitos da operação urbana consorciada no centro de Niterói, o adensamento, verticalização da área, que foi totalmente desacompanhado de estudo de impacto em infraestrutura e mobilidade. No próximo slide, nós temos algumas imagens do casarão, que a gente vê as condições precárias de habitação do local, que desde o início da ocupação se deu dessa maneira. A ocupação do casarão ela teve início na década de 80, por 10 famílias migrantes. O espaço consistia em um único imóvel, que foi sendo transformado, dividido, ganhando novas construções, e passou a abrigar 17 famílias, com uma composição bem diversa, totalizando 42 pessoas, entre elas crianças, idosos e pessoas com deficiência. A renda da maioria dos ocupantes não alcança um salário mínimo, e algumas pessoas recebem apenas benefício social. O imóvel que abrigou a ocupação do casarão era uma propriedade privada. O proprietário faleceu e o imóvel estava aparentemente abandonado, porém existia um inventário e a herdeira ingressou com uma ação de reintegração de posse em 1988, quando as famílias passaram a sofrer aí a ameaça de remoção. Em 97, o processo foi arquivado, ficou 9 anos parado, só foi desarquivado em 2006, foi arquivado por falta de andamento. E aí, em 2006, a Defensoria Pública passou a representar os réus, né, os ocupantes do casarão no processo. E, na tese, a Defensoria pedia o reconhecimento da uso capião em favor dos ocupantes. E só em 2014, quase 40 anos após o início da ação, que foi proferida uma sentença, julgou procedente o pedido de reintegração, não reconheceu o uso capião e determinou a desocupação, né? Então, é nesse momento que as famílias buscaram a assessoria técnica do NEPU, em 2014, quando receberam a notificação para desocupar.
Houve recurso, né, mas a decisão foi mantida em segundo grau, e, infelizmente, a reintegração de posse ela nem chegou a ser efetivada, porque houve um incêndio, né, no casarão, no dia 2 de abril de 2021. Bem, a partir desse momento em que os moradores procuraram a assessoria do NEPU, se estabelece um processo de diálogo no qual procura-se identificar as demandas e esclarecer o papel de cada ator e a rotina de trabalho, sempre com o protagonismo dos moradores nessa luta. Assim, a assessoria, composta por professores de engenharia, arquitetura, urbanismo, de serviço social e alunos, entre bolsistas e voluntários, faz uma primeira vistoria técnica no casarão, constatando as precárias condições de acessibilidade, a insalubridade e o grave risco de desabamento do telhado e de escorregamento na encosta, como a Defesa Civil já tinha atestado. Então, uma série de laudos são enviados para a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e também para o próprio prefeito. Os moradores demandavam uma solução definitiva e lutavam por um auxílio emergencial como medida temporária. E essa era uma luta coletiva, reforçada pelo Fórum de Luta pela Moradia, um movimento que reúne diversas comunidades de Niterói, moradores dessas comunidades. Além disso, os moradores participaram de assembleias, reuniões, oficinas e audiências públicas. E a gente pode ver que, através de um trabalho de esclarecimento e conscientização sobre os seus direitos, ocorreu um fortalecimento dos discursos e manifestação dos moradores. E a gente deve destacar a participação das mulheres nesse processo, que prevalecia. Como resposta à secretaria, os moradores foram inscritos, a secretaria inscreveu os moradores no programa Minha Casa Minha Vida, e as 17 famílias seriam alojadas no conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, Jardim das Paineiras. E esse conjunto, que era bem afastado do centro, apresentava problemas como rachaduras nas paredes, dificuldade de acesso, sem falar que era um conjunto afastado do centro e, por isso, não possuía serviços ao redor. E, atualmente, esse conjunto encontra-se abandonado e depredado. E essa postura, a gente pode dizer que condiz com a política urbana adotada no município, que privilegia os espaços de classe média e classe alta, que não faz os necessários investimentos nos territórios populares, nem adota uma política habitacional que resolva o déficit habitacional existente, e nem mesmo fez isso durante a pandemia. Então, os moradores seguiram se manifestando, produzindo vídeos, expondo a situação de perigo e precariedade na qual se encontravam. Apesar disso, a omissão dos gestores locais prosseguiu e, na manhã do dia 2 de abril de 2021, o casarão sofreu um incêndio que arruinou grande parte do imóvel e desalojou os moradores. E, nesse momento, a luta dos moradores se torna ainda mais difícil, porque o poder público não ofereceu nenhum auxílio financeiro, só ofereceu um abrigo temporário. A assistência técnica auxiliou a busca de apoio da Defensoria Pública, da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, mas, apesar disso, até o presente momento, mais de um ano após o incêndio, nenhum suporte ou ação efetiva ocorreu. E os moradores continuaram firmes na luta, e no dia 13 de maio de 2022, quando fez um ano após o incêndio, organizaram um protesto para dar visibilidade à situação de amparo na qual eles se encontram até o momento. Foram apoiados pelo Fórum de Luta pela Moradia, por parlamentares e pela assessoria técnica. Aqui a gente traz algumas imagens desse protesto. Então, a gente pode dizer que esse processo, que vemos nesse processo, é o que Isabel Cardoso chama de um encontro conflituoso entre a pedagogia da subalternização, que trabalha com a invisibilização do conflito e dos indivíduos, e a pedagogia da produção do viver, que reafirma a existência dos territórios da vida cotidiana. A pedagogia da subalternização aparece através de um Estado que somente gera autos de interdição, não responde às diversas demandas apresentadas e não oferece nenhuma alternativa à remoção, deixando a cargo dos moradores resolver sua própria situação. Por outro lado, a pedagogia da produção do viver, impulsionada pela assistência técnica, buscou valorizar os territórios de vida e promover a emancipação daquela população, seja através da criação de espaço e tempos de encontro, como Fórum de Luta por Moradia, ou de assembleias e reuniões.
Em relação à dimensão jurídica, observa-se que a legislação é aplicada como instrumentalização da segregação socioespacial, e decisões evidenciam ainda uma visão individualista e privativa do direito civil. A lei, então, é aplicada como expressão do poder, promovendo desigualdade social no território e mantendo privilégio, apesar de toda a legislação existente, que poderia assegurar os direitos dos moradores. Cabe, então, destacar também que tem um grande desafio a ser superado, que é a troca frequente de defensores titulares dos núcleos responsáveis pelos processos, que prejudica muito os assistidos, pois a cada novo defensor titular é preciso restabelecer os contatos e recuperar os históricos das ações realizadas. Isso aconteceu 3 vezes durante o processo. E apesar das dificuldades durante o processo, podemos ver que o amadurecimento dos moradores e o aumento da consciência da importância da luta coletiva por direitos. Vimos em entrevista com os moradores que eles ressaltam que o Fórum de Luta por Moradia foi um espaço muito importante de acolhimento e de troca de experiência com outras comunidades, que contribui com a noção de que a luta é coletiva e constante. E, por fim, devemos apontar que a participação da universidade representa a busca pela formação de profissionais críticos, sensíveis à luta popular, e a extensão universitária aproxima os estudantes da realidade das cidades e ensina através do processo de luta por moradia. Em resumo, a assessoria da universidade buscou apoiar a insurgência popular contra a proposta oficial da retirada de direitos. Obrigada. Obrigada às autoras. Um trabalho muito relevante, como já disse Paulo Freire, né? A educação é um ato político, ela não pode ser divorciada da pedagogia. Então, a gente tem aí 2 trabalhos muito interessantes. Vamos passar ao terceiro, deixa eu me colocar aqui, o terceiro trabalho, perspectivas de uma pesquisa extensionista a partir da reprodução social na área portuária do Rio de Janeiro. Tainá Leôncio Silva e Rossana Brandão Tavares. Juntinhas, porque elas estão com uma inscrição. E o professor Alfonso Hipólito, boa tarde, professor. Ele nos compreende bem português, mas se puderem falar um pouquinho lentamente. Obrigado. Então, vamos lá. Essa? Tá. Olá, meu nome é Tainá, eu sou estudante da UF, assim, como o trabalho anterior, e eu faço parte do projeto de pesquisa Corpos e Práticas Espaciais e Conflitos Urbanos e Ambientais, generificados na centralidade da metrópole do Rio de Janeiro, a partir de 2021 para cá, né? Bem, eu sou a professora Rossana, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, e também do PPGAL, colega da professora Regina também. E o nosso trabalho está dentro de uma experiência de pesquisa, né, que a gente compreende como uma experiência de pesquisa com ações extensionistas, né, esse projeto financiado pela FAPERJ, a partir do projeto de iniciação científica da Tainá, mas também com auxílio de pesquisador recém-contratado também da FAPERJ, jovem cientista do nosso estado. E o trabalho que Tainá, que é a primeira autora desse artigo, ele visa dar luz, né, a essa discussão de como que a gente pode, a partir das práticas espaciais da reprodução social em territórios precarizados, né, não só colocar a relevância de uma investigação extensionista para a avaliação das experiências e da ação social nos territórios a partir do cotidiano das mulheres, através da cartografia social, mas também de disputar um sentido epistemológico, né, de construção, de pesquisa, ensino e extensão, né, nesse tripé que a gente compreende fundamental, a partir de uma ação e de atividades extensionistas nos territórios. Eu vou deixar agora com a Tainá para continuar. Tá. Pode passar? Tá. Então, uma pergunta inicial assim, dessa pesquisa é como fazer urbanismo a partir de uma perspectiva feminista.
E a gente tem essa intenção de promover uma ação institucionista. O nosso propósito é compreender essas contradições sociais que permeiam a vida dessas mulheres que vivem em territórios precarizados, né, em situações de vulnerabilidade. E... Pode passar um pouquinho? Ah, não, deixa aí. E aí tem algumas fotos nesse slide desses encontros que a gente tem feito na área portuária com essas mulheres que frequentam Lanchonete, que é uma associação cultural que existe lá e que atende desde crianças até as mães, avós, tias, que vivem ali em ocupações no entorno dessa associação cultural. A nossa pesquisa, e que também é uma pesquisa extensionista, ela parte desses 3 conceitos principais, que é as práticas espaciais do EFEB, a reprodução social e a precariedade urbana. Por práticas espaciais, a gente está falando dessas ações de resistência que acontecem nesses territórios, né, das pessoas que em luta pela direito à cidade, direito à moradia. Por reprodução social, a gente está também falando dessa vida cotidiana, né, de gerar, desde cuidar das crianças, cuidar dos idosos, limpeza, né, alimentação, todas essas atividades que regeneram a mão de obra, né, a mão de obra trabalhadora. E precariedade urbana, a gente está falando da situação de vulnerabilidade social que elas vivem, né, de questões de saneamento básico, de violação de direitos humanos, como a própria questão da moradia, das remoções forçadas, das violências policiais e do tráfico, e etc., né? Não consigo explicar direitinho, foi um improviso. Eu não trouxe minha cola. Essa é um mapinha que mostra um pouco desse recorte espacial. Essa área portuária, a gente está usando a região administrativa, que pega esses 4 bairros, que é o Caju, a Gamboa, Saúde e Santo Cristo. O Lanchonete, ele fica na Gamboa, na rua Pedro Ernesto, próximo à Praça da Harmonia. E, apesar da área portuária ser uma centralidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, assim como as meninas estavam falando de Niterói, ela também vivencia algumas contradições sociais. Por exemplo, ela tem um dos piores índices social do município, né? E esse índice ele é calculado a partir de dados sobre oportunidades, por exemplo, emprego, estudos, tanto ensino superior quanto ensino básico, fundamentos de bem-estar, que é se você tem acesso a lazer, enfim, outras atividades. E também necessidades humanas básicas, tipo saneamento, água, luz, internet, essas coisas, né? E pode passar. Além disso, a gente também deu uma pesquisada para montar, para meio estudar essa região a partir de recortes de notícias nos jornais principais aqui. Então, esses recortes, ele foi feito a partir do ano de 2015 até 2019, e a gente escolheu esse recorte temporal por causa de dados de registros de ocorrência que a gente conseguiu no Instituto de Segurança Pública, que eram os anos que tinham mais registro de ocorrência, e como as notícias estavam mais voltadas para essa questão da violência e violações de direitos humanos,
Então, a gente coletou essas notícias dentro desses zonas. E você vê que tem muitas notícias sobre questão de operações policiais na região, por causa das UPPs, na Providência, na saúde. Também tem a questão do VLT, que é muito presente, de tiroteios que acabam parando o VLT, mas a maior parte das notícias são sobre homicídios. E pode passar? Além disso, a gente também mapeou essas notícias. A gente fez isso através da ferramenta gratuita e colaborativa do My Maps, né, que é no Google. E isso foi mais para a gente poder ter essa visualização espacial de onde que acontecia. E dá para ver pelo mapa que você vê essas ocorrências, né, esses casos policiais mais presentes ali na Gamboa, onde você tem a favela da Providência e o Santo Cristo ali também, meio que tendo esse protagonismo, assim, nos recortes de notícia. E aí a gente viu que essas notícias, também classificando essas notícias, a gente identificou que a maior parte delas falava sobre homicídio, como eu tinha falado antes, mas também tem questão de assaltos e corrupção. E corrupção aí eu estou querendo dizer corrupção policial, então eram mais sobre questão de autos de resistência por parte da polícia na região, né? Porque autorresistência quando elas acontecem normalmente quando a polícia mata alguém e aí para não contar como homicídio, né? Quando esse corpo dessa pessoa está indo para o hospital, né? E ela morre nesse caminho, acaba caindo não como homicídio, mas, né, auto de resistência. Isso é muito utilizado aqui no Rio de Janeiro para poder ocultar esses homicídios por parte policial. Então, é nesse sentido assim que entra a corrupção aí. E pode passar também? E aí, agora a gente queria falar um pouco desse espaço. Da cartografia. Então, a gente começa a pesquisa um pouco fazendo esse esforço de mapear, né, e colocar nesses mapas que dá, em alguma medida, para a gente georreferenciar informações, dados, né? Não só a partir do IBGE, mas a partir dessa curadoria de notícias que a gente faz um pouco também nesse processo pedagógico, né? E de iniciação científica que Tainá inicia dentro do grupo aqui no Urbanas, né? Que é um grupo de estudos de pesquisa dentro do GPDU, que é liderado pela professora Fernanda Sanches, e a gente tem aí uma tradição de pensar o lugar da cartografia, né, na pesquisa e também na formação. E a gente, nessa aproximação com a Associação Cultural Lanchonete, a gente viu uma oportunidade de trabalhar justamente a questão da cartografia não como um resultado, né, nessa pesquisa extensionista do qual a gente se entende, né, nesse lugar, mas a cartografia como um método para acompanhar os processos sociais que permitem, inclusive, que a gente fique um pouco mais livre, sem regras pré-definidas. Isso seria dizer que as metas, as formas, o caminho, o próprio processo, ele vai sendo definido no caminho, a cada passo que é dado, e isso parte justamente de uma reflexão da geógrafa Doreen Massen, né, que ela fala o quanto que essa questão das cartografias, né, dos mapas, acaba fazendo uma representação do espaço, que é uma subjugação, né, nas formas de representação tradicionais, ocidentais, coloniais, que acaba se tornando, inclusive, uma expressão de uma tecnologia do poder, do qual a gente acaba, dentro do nosso campo da arquitetura do urbanismo, né, reproduzindo essa tecnologia através das cartografias, os mapas das plantas, que a gente tanto utiliza como instrumento de trabalho. E isso, para a gente, começou a fazer bastante sentido, sobretudo quando a gente vai não só discutir o conceito lefebvriano de direito à cidade, né, que a gente acredita que é um conceito que também está em disputa, né, mas pela tríade lefebvriana do espaço concebido, percebido e vivido. Então, essas representações cartográficas tradicionais têm muito mais a ver com esse espaço concebido, né, com essa ideia do espaço concebido enquanto também uma tecnologia de poder,
do que o espaço vivido, né? Essa possibilidade residual, né, de viradas, de mudanças, de resistências, né? E aí, levando em consideração a própria reflexão da Paola Jacques, né, que tem aí um debate já bastante difundido sobre corpografia, a gente começa a desenhar as nossas atividades extensionistas a partir dessa ideia de uma cartografia corpográfica, né? Tomando como ponto de partida a concepção feminista latino-americana e caribenha de corpo-território, né, que significa uma dimensão relacional mais íntima de território, onde o corpo ganha uma centralidade não só do ponto de vista analítico, mas também de luta. E essa ideia e esse conceito de corpo-território para as feministas latino-americanas, né, que tem muito a ver, sobretudo, com a luta das mulheres indígenas nos altiplanos, né, então esse debate começa com elas, ela se liga justamente com a questão da defesa da própria vida, né, de uma ontologia territorial, vamos dizer assim, né, vinculada a um processo de resistência a esse modelo capitalista moderno colonial. Então, nesse sentido, se manifestam essas resistências aos processos de precariedade urbana, que precisam considerar não só a dimensão do corpo, mas essa relação com o território. Então, era isso que a gente estava interessado. Mais do que produzir mapas, né, era a gente tentar entender essa corpografia que começa numa dimensão do próprio corpo, né? A própria experiência urbana como uma experiência corporal de cidade, que através da memória que se inscreve no corpo e se inscreve no espaço de uma forma dialética, né? Ela vai evocando possibilidades, né? Inclusive para as nossas atividades extensionistas, de ir nesse passo a passo, pensando nas atividades. Então, por mais que a gente planejasse as atividades junto com o pessoal do Dialogicidade, né, que é um grupo coordenado pela professora Isabel Cardoso, com o qual a gente faz essa parceria através do projeto extensionista, que é o pessoal do Serviço Social, a gente também foi considerando que todos esses relatos que elas evocam, não só dessa memória, mas também da forma como elas vivenciam essa cidade, como que elas configuram no corpo delas essa experiência, e que é evocada pela memória anterior, que elas se ressignificam no momento que elas relatam, né? E que vai, inclusive, mesmo que elas, em cada atividade que a gente vai realizando, elas repitam essas experiências, a gente vai percebendo nesse processo de formação política, do debate do direito à cidade, do direito à moradia, como elas vão ressignificando a própria corpografia que elas vivenciaram e vivenciam, né? Então, a gente entende que essa cartografia, que ainda não se consolida, a gente está ainda em processo de construção dessa cartografia, está sendo iniciada a partir dessa corpografia, considerando essa memória e os relatos das mulheres nessa roda de mulheres multiplicadoras, que é uma atividade que acontece todas as quartas-feiras no Lanchonete do Lanchonete. Você falou tudo, professora. Vai falar um pouquinho das atividades. Tá, então... Não, eu só vou interromper, Tainá, nós estouramos o tempo, então eu vou pedir para você ser breve nessa finalização. Tá, então entre as atividades que a gente tem feito lá, né? A gente teve a leitura e a discussão do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Então, a partir dessa leitura e da discussão, onde elas se identificam com a história, a gente verificou que elas se identificam com essa história da Carolina de Jesus, e aí surgem frases faladas por elas mesmas, como assim, nós somos as Carolinas, a Carolina nos representa. E a gente foi coletando essas falas durante o nosso processo, a partir dos relatos de campo, e para poder utilizar durante as nossas próprias atividades que acontecem na roda das mulheres multiplicadoras. Além disso, para fazer esse contraponto entre o quarto de despejo, a gente também participou de uma espécie de cine-debate com o documentário Alphaville, que é da Luísa Campos,
que mostra como que a vida dessas pessoas muito ricas que vivem em condomínios fechados, completamente afastadas da cidade. E pode voltar ali? E aí, por exemplo, um exemplo dessa coleta, assim, das frases dela, tá nesse relato de campo, é a Flávia, que falou assim, durante um momento, no documentário, uma das mulheres que morava nesse condomínio diz que ela tinha vários carros blindados que ela usava para ir para a cidade de São Paulo, né? E aí a Flávia soltou uma pérola dessa, que é o blindado que a gente anda é o caveirão. Então, a partir dessas frases que a gente vai desenvolvendo esse trabalho, né, de cartografia, de formação política. Você está finalizando, Tainá? Tá. A gente também fez uma atividade de lambi-lambis a partir de um material do Najup, que é um outro projeto de extensão da FRJ, sobre direito também. E esses lambi-lambis, eles falavam sobre o que poderia ser feito antes, durante e depois de um despejo. A gente decidiu juntos onde colar esses lambi-lambis em torno do lanchonete. E essas foram as frases que a gente coletou e a gente fez esses cartazes, esses murais a partir dessas frases e fotografias. Obrigada, gente. Depois a gente conclui aí no debate. Isso, obrigada. Desculpe a insistência. Tudo bem. Mas tá ótimo, deu tempo, né? Vai ter 1 hora, eu acho que a gente consegue ter 50 minutos aí para complementação, né? Então, vamos ao último, que será o trabalho Cuidado com o Chão. Inclusive, vai ter um gancho aí, né, da cartografia, porque esse último trabalho é justamente Cuidado com o Chão da Rocinha contra cartografias do Cuidar, Joana Martins Pereira e Ana Luísa de Souza Nobre. Oi, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui. Estão vendo em tela cheia, né? Sim, sim. Bom, boa tarde. Queria começar me apresentando. Eu sou Joana, eu sou arquiteta e mestre em arquitetura pela PUC do Rio, e atualmente sou doutoranda em História também pela PUC do Rio. E eu queria agradecer também a organização do Enamparc pela oportunidade, pela presença de vocês aqui hoje. Vou apresentar esse trabalho sobre o projeto de extensão denominado Cuidado com o Chão, que é fruto de uma pesquisa maior, como eu estava falando com a Simone no início aqui da nossa sessão, que se chama Atlas do Chão, e pelo tempo eu não vou poder falar mais sobre essa pesquisa, mas vocês podem acessar o sítio eletrônico, que é atlasdochão.org. E esse projeto de extensão ele é coordenado pela professora Ana Luísa Nobre, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, que também é coautora desse trabalho, e que não pôde estar presente porque ela está em um outro congresso. Mas nesse processo de extensão a gente faz atividade de educação ambiental e urbana desde 2021 na Escola Municipal Luiz Paulo Horta, que fica na Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, eu queria começar falando sobre a escolha da palavra cuidado, porque no nosso uso mais cotidiano, ela está associada a práticas médicas, né? Precisa de cuidado quem está doente ou ferido, quem não tem autonomia para cuidar de si mesmo. Então, historicamente, esse lugar está associado ao trabalho feminino e familiar, como as enfermeiras, as babás, as mães. Mas o nosso objetivo é pensar o cuidado de uma maneira mais ampla, e que está presente também em todas as relações. Então, pensar o cuidado com a cidade, com os espaços públicos e compartilhados, e entre cidadãos. Tem até uma certa anedota de que, teoricamente, uma antropóloga teria considerado o começo, ao ser perguntada sobre qual seria o começo da civilização, ela disse que foi quando encontraram um osso de fêmur quebrado e recuperado, porque isso indicaria que uma pessoa, um ser humano, quebrou um osso que impediria ele de andar, e que ele conseguiu se recuperar e não morreu por causa disso, porque alguma rede de cuidado se estabeleceu para que aquele ser humano pudesse se recuperar.
enfim, é mais pelo significado da história do que, de fato, uma história verídica, porque não tem muita comprovação sobre isso. Mas fato é que, da década de 60 em diante, as feministas vêm discutindo uma certa mudança no debate sobre o cuidado de um ambiente feminino e familiar para o espaço público e para a sociedade. Então, atualmente, esse termo tem sido evocado por pensadores contemporâneos para pensar também uma mudança de paradigma necessária no contexto do antropoceno, que é um momento, então, de crise planetária que a gente está vivendo. Então, nessa mudança de algo feminino e doméstico para o cuidado como uma relação entre humanos, entre espécies e com o planeta. Entendendo que o planeta que a gente vive está doente, é preciso, então, restaurar, manter, alimentar e não mais extrair e destruir. Então, uma mudança também de posição de agressores a cuidadores desse planeta. E a maneira como nós habitamos e circulamos nas cidades tem muito impacto no solo. E, nesse sentido, a arquitetura e o urbanismo têm um papel fundamental nos efeitos da ocupação urbana. Então, a definição da Joan Tronto, que é essa teórica política americana sobre cuidado, é justamente uma atividade que inclui tudo o que fazemos para manter, continuar e reparar nosso mundo para que possamos viver nele da melhor maneira possível. Então, para Tronto também, a arquitetura está ligada ao cuidado e é preciso enxergá-la como um reflexo de poder. Ela vê o cuidado, então, como uma relação e não como um objeto. E nisso ela propõe também pensar o fazer arquitetônico como um gerador de relação e não um gerador de coisas. Então, uma mudança também numa postura modernista de pensar o objeto construído e finalizado, né? A Elke Krasny, que também é uma autora que escreve junto com a Tronto, ela aponta também para a questão da autoria na arquitetura moderna, que se coloca como contraditória, então, essa ideia de cuidado, porque o arquiteto moderno é essa ideia do gênio, que é herói, solitário, que isso é totalmente oposto a essa ideia de cuidado como algo coletivo. Nesse sentido, a gente pode pensar o que poderia ser uma arquitetura ou um urbanismo do cuidado. Então, a Tronto coloca como precisamos de uma arquitetura que cumpra as tarefas básicas de dividir as responsabilidades do cuidado do nosso mundo, uma arquitetura que é sensível aos valores de reparação, de preservação, de manter todas as formas de vida e o próprio planeta. Então, o que a gente cuida e quem cuida, e para que cuida, também nos definem politicamente. Então, a Tronto ela vai definir alguns sentidos e formas de cuidado, pensando ele como uma prática, como uma atividade, como uma relação, para ajudar a gente a entender o cuidado de uma forma mais ampla. E aí ela coloca essas diferenças de termos em inglês, que eu fiz uma tradução livre, então ela fala do caring about, que seria o se importar ou a empatia, que é justamente reconhecer o que precisa de cuidado, então seria uma etapa inicial desse processo. O caring for poderia ser traduzido como responsabilização, que é entender quem deve cuidar, e nisso também está envolvido as disputas de poder. O caregiving, que é o que a gente entende mais comumente como cuidar mesmo, e aí pensar quais são as atitudes e práticas do cuidado. O care receiving, que é a ideia de receber cuidado, então como se é cuidado, entendendo também o cuidado como um ciclo. E aí o caring with, que é a reciprocidade do cuidado, ou seja, quem cuida junto e a ideia de que quem é cuidado também cuida. Então, para Tronto, o primeiro passo para uma arquitetura do cuidado é justamente identificar o que precisa de cuidado. E a maneira como a gente vê e narra e representa o mundo também direciona nossos esforços de reparação, de construção. Então, os mapas, eles também são um reflexo das relações de poder, como foi muito bem apresentado na apresentação anterior. E, então, por isso a gente pode se perguntar, quem cartografa? Quem escolhe o que entra no mapa e o que não entra?
Por isso a gente optou pela contracartografia, entendendo ela como uma prática contra-hegemônica, que não entende o mapa como um espelho da realidade, e sim como uma maneira de ler o mundo e de contar uma história. Então, a contracartografia está relacionada à identificação de quem ou do que precisa de cuidado. Então, ela está mais voltada à questão da empatia, que seria o caring about, para Tronto, né? Essa etapa inicial. E a gente entende ela também como um instrumento de pertencimento, de redistribuição de poder e um gerador de autonomia. Então, nas nossas atividades na Rocinha, o foco foi justamente pensar em novas formas de cuidar do planeta, que estejam mais atentas ao impacto da arquitetura e das ações humanas sobre o corpo do chão. E aí, por chão, a gente entende essa base da produção do que comemos e o habitat dos seres vivos, que são essenciais para a vida no planeta. Não só nós, né? Outros seres vivos também. A escolha pela Rocinha se deu pela proximidade com o campus da PUC, eles são praticamente vizinhos, mas também por entender a urgência de se pensar práticas de cuidado em um contexto de extrema desigualdade social e no contexto do racismo ambiental também. Então, o tema girou em torno, naturalmente, sobre os resíduos sólidos e a necessidade de reflorestamento nesse contexto de favela. E nossa primeira atividade, então, foi em 2021, com crianças de 8, 9 anos, uma turma dessa escola, da Escola Municipal Luiz Paulo Horta, e nossa primeira atividade com elas foi justamente uma conversa para pensar sobre o que é cuidado, e conversar com elas a partir de 4 perguntas, que foram: o que é cuidado para você? O que precisa de cuidado na Rocinha? Como você cuida do chão da sua casa, da escola e da Rocinha? E quem cuida junto com você? E a partir disso, a gente teve algumas respostas que foram muito interessantes e que falam muito sobre o que a Tronto estava falando também. Então, sobre a definição de cuidado e como cuida, a gente percebeu muito que as crianças falaram sobre a responsabilidade com a família, então com um avô, uma avó, um irmão, cuidar de algum membro da família, mas também cuidados com a casa, cuidados domésticos, e, claro, no contexto da Covid também, cuidados sanitários. Sobre a reciprocidade do cuidado, uma criança respondeu que cuidado é cuidar de quem cuida de você, então justamente falando sobre a reciprocidade. E uma outra fala também sobre a motivação do cuidado. Ela falou: cuidado é cuidar do que nos faz bem. Então, nas respostas sobre o que precisa de cuidado na Rocinha, a questão do saneamento foi muito evidente. Elas identificaram que elas usaram inclusive essa palavra, saneamento, né, que é para crianças de 8, 9 anos, demonstram um conhecimento grande, assim, do que elas precisam mesmo. Também falaram sobre a presença de lixo, de pessoas e animais nas ruas, e também o cuidado com os tiroteios, o cuidado aí nesse sentido de alerta, né? Então, isso demonstrou para a gente uma forte percepção sobre a falta de cuidado do poder público com a Rocinha, que essas crianças têm. E ficou evidente também na conversa e nas respostas que os cuidados eles vão ficando menos intensos quando mudam de escala. Então, elas relataram que elas cuidam muito bem da casa delas, muito cheirosa, muito limpa, muito bem cuidada. E quando isso passa para o ambiente da escola, que é um ambiente compartilhado, né? Não é público nem privado, os cuidados já diminuem um pouco, e no ambiente público, ou seja, no chão da Rocinha, esses cuidados são ainda mais escassos. E falando sobre quem cuida junto delas, elas focaram principalmente em membros da família, mas também elas citaram amigos, professoras e garis, quando falaram de espaços mais compartilhados e coletivos. E a gente
percebeu que isso pode significar também que existe falta uma comunidade de cuidadores mais ampla. Essa percepção dessa rede de cuidadores não parece estar tão clara, e talvez seja porque ela inexista. Ou mesmo também, isso pode sugerir também uma falta de responsabilização do Estado, que apareceu pouco também. E aí, como parte também dessa nossa atividade, a gente propôs uma pequena expedição para a Praça da UPA, que fica próximo à escola, para a gente fazer uma coleta dos resíduos que a gente encontrasse lá, e também registros fotográficos e desenhos da vegetação que a gente encontrasse também nessa praça. Então, as crianças fizeram esses registros e coletaram os resíduos, e depois a gente fez dois mapas, um mapa dos resíduos e um mapa das vegetações, produzidos pelas crianças, onde elas identificaram também onde estavam o que elas registraram, as fotos ou os desenhos, numa imagem de satélite dessa praça. E aí depois a gente fez também uma oficina de compostagem, fechando então esse ciclo do cuidado com o chão e alimentando esse chão. E a gente acabou de acabar agora também, esse mês passado, a atividade desse ano, que foi com uma outra turma da escola, e dessa vez a gente levou eles numa expedição um pouco mais longe, para o Parque Ecológico da Rocinha, que é um espaço também em disputa. E, enfim, são aqui só alguns registros dessa atividade. E depois a gente terminou também com uma oficina de compostagem e uma oficina de gambiarra, a partir dos resíduos que a gente coletou no parque, dando um novo uso a eles. Então, como considerações finais, terminando, a gente entende o cuidado como uma prática política de responsabilização, de mobilização de rede, de reciprocidade, que trabalha também dentro da perspectiva do comum, ou seja, algo que está entre ou além do público e do privado. E pensando que para que haja uma solidariedade, uma cidadania, é preciso que haja um pertencimento também e a coletividade. O Quem Cuida Comigo fala justamente de algo recíproco, de que é preciso uma comunidade. Entendendo que a cidadania depende do cuidado e que nós não somos cidadãos sozinhos. E, enfim, aqui a nossa equipe de 2021 e 2022, os nossos e-mails, e a gente tem uma página no Instagram que vocês podem também acompanhar, que é o @cuidado com o chão. Enfim, que os ciclos do chão e do cuidado continuem se alimentando. Obrigada. Obrigada, agradeço a todos pela apresentação. Antes de passar as perguntas, que podem ser orais ou aqui pelo chat, eu gostaria de fazer uma observação. O quão é importante o papel da universidade diante dos 4 trabalhos apresentados aqui, os que ontem pude acompanhar, porque a extensão que há mais de meio século, ela era tida nas universidades, né, como assistencialista, como projetos top-down. Hoje a gente pode ver claramente, diante de um cenário tão difícil da educação, um cenário político que a gente espera, graças a Deus, que melhore, como a universidade ela está achando um meio de atuar, e atuar participativamente, né? Todos os projetos que, independente, o primeiro é um projeto de um edital, né? Até a primeira vez que eu vi, é um projeto de edital, mas que teve todo esse cuidado de compreensão da cultura local para propor um projeto. E os demais outros 3, que são coincidentemente do Rio de Janeiro, projetos que atuam, são projetos participativos, são projetos que não seriam nada sem a construção coletiva da comunidade em questão. Então, assim, parabéns aos 4 projetos. Eu vou passar a palavra aqui ao professor Hipólito, se ele gostaria de fazer um breve comentário, e passamos às perguntas em seguida. Non sentiamo. Microfono. Microfono, eccomi.
I think it is better that I will speak in English. My Portuguese is not really good, but I can understand everything. So I want to congratulate to all the presentation. They were, for me, very interesting. We in Europe and in Italy, we don't have this kind of research, maybe because we have not these troubles, or they are not so great like in Brazil. I know very well Brazil. I stayed in Oceania a few times, so I understand very well all the things that you presented. And really, I don't have a lot of questions, because for me it's quite difficult to understand, to enter in, from the scientific point of view, in this kind of research. But I'm very find them interesting, also because you are involved all the times with the society, and I'd like to know really if these kind of researchers can have a real feedback from the people living these areas, or if they usually can continue to work, or your researcher team could continue this work, trying to arrive to an objective or a goal, a point that can in some way find the result of the objectives that you had in the beginning of the research. Really, it's quite difficult, but I'm interested in, if I've not a lot of time, because here is very late, it's 7:20 p.m. and they are going to close, but I'd like to listen you answering to my questions. In general, yeah? Ok, alguém tem uma observação para complementar aqui? A professora Regina levantou a mãozinha. Professora Regina, com a palavra. É uma questão interessante que o professor coloca, né? Aí eu queria, acho que eu posso responder um pouco com a nossa experiência, né? Na verdade, o nosso trabalho na universidade, ele nasceu da demanda da população, né? Ele nasceu, ano que vem nós vamos fazer 40 anos de existência deste trabalho, e ele vem se mantendo a partir das demandas da população. Às vezes, essas demandas têm um resultado positivo, então, em geral, a população está resistindo à remoção forçada, às vezes a gente consegue vencer, né? E consegue que essas populações, esses territórios sejam mantidos e melhorados e dados condições dignas de moradia, outras vezes não, né? Mas o que a gente tem observado que a universidade realmente ela tem um papel importante, porque ela pode se manter dando apoio à população, independente de apoios externos, né? Como parte da sua missão, tanto de formação de profissionais que tenham capacidade, estejam preparados, né, para trabalhar dando apoio e não dirigindo a população, mas apoiando e gerando instrumentos de luta para a população que, em geral, não tem acesso a esse conhecimento técnico. Por outro lado, para a formação do estudante é fundamental, porque ele aprende com essa sabedoria popular, né? Porque a gente reconhece o conhecimento que a população tem e que foi adquirido na sua vida cotidiana, né? Então, essa troca é muito rica e é muito importante. E, na verdade, o que a gente vem fazendo de avaliação é que a gente tem pouca presença dos territórios populares como tema de disciplinas obrigatórias, né, que obriguem, especialmente a universidade pública, que é paga pela população, que obriguem a gente a ter esse olhar mais cuidadoso para as áreas populares, né? Estão presentes nas nossas cidades todas. Não sei se eu respondi, né? Yes. Thank you so much. Regina, eu já vou até acrescentar um comentário em cima do que você disse, que ontem na sessão nós estávamos discutindo, essa questão que você sente
que não há um espaço maior na graduação, na formação, para esse tipo de projeto de extensão. E aí eu vi num paper que 2014, e nem todas ainda estão, a obrigatoriedade, né, de 10% das disciplinas serem de extensionista. Então, isso já é um avanço, embora o professor Alfonso, a gente tem que, aqui no Brasil, pesquisa, ela geralmente é associada à extensão, ela é um parzinho, a gente faz pesquisa extensionista, mas desde 2014, nós da graduação deveremos ter mais claramente 10% de disciplinas com caráter mais extensionista, que ele pode ter pesquisa, mas ao contrário, ela é uma pesquisa, ela é uma extensão com alguma pesquisa. O que eu faria, uma pergunta genérica agora, a Andréia gostaria de falar. Posso? Vamos fazer um bloco, Andréia? A Tainá levantou a mão e a Andréia. Então, só vou falar, já que eu estou falando, falo eu, fala a Tainá, a Andréia, e a gente fecha esse bloco. Eu tenho uma certa, dentro disso tudo que foi apresentado, uma curiosidade, na prática, como que ocorre os financiamentos para a execução desses projetos? Porque a gente sabe que nas universidades brasileiras, professor aqui Alfonso Capar, dos 3 pezinhos, né, o ensino, pesquisa, extensão, a extensão sempre foi a perninha mais curta. A gente tem sempre menos recursos nas pró-reitorias, a gente tem que sempre batalhar muito, e são geralmente trabalhos de campo que envolvem muitos alunos, muitos traslados, muito tempo de estadia para realmente conhecer a vivência das comunidades. Não é uma visita técnica, é uma visita de pertencimento, é uma formação de um conceito de pertencimento, não é só visitar, né, uma favela. E aí a gente fica na luta de como financiar isso. Então, assim, eu queria que cada um contasse um pouco como foi esse processo. A professora Regina fala que ela já tem 40 anos, a infraestrutura já existe, mas para alguns de nós aqui os projetos são novos, são difíceis. Então, é isso que eu deixaria como pergunta e como provocação. Vou passar, não sei quem primeiro levantou a mão, Andréia aqui, primeiro Andréia, depois professora Andréia, depois Tainá. Andréia, por favor. Eu gostaria de complementar isso que foi dito agora, que nossa demanda não veio diretamente do edital. Já tínhamos um projeto de pesquisa, dos que os professores fazem parte, que trata justamente da alteridade, da população mais vulnerável, e trabalhamos com indígenas, né, com os povos originários. Então, também no ensino. Então, quando veio esse edital, que veio, digamos assim, de um conselho de arquitetura, que também seria uma demanda, né, para um outro povo, digamos assim, mais vulnerável também, já estava dentro do âmbito da pesquisa. E dizer uma outra coisa é que a gente acredita que a extensão, ela, para ser valorizada, ela precisa, de fato, também ter essa articulação entre ensino e pesquisa, para que não seja somente uma prestação de serviço sem nenhuma reflexão. Ou seja, ela se componha da formação de todos, né? Era isso só, obrigada. Perfeito, esclarecidíssimo, professora. Passamos aqui para a Tainá. Rosana? Isso, a gente vai fazer uma dobradinha aqui de comentário. Tá. Não, assim, eu acho que esse debate da extensão, né, não só dentro desse cenário, inclusive, de obrigatoriedade que as universidades estão tendo que curricularizar a extensão, né, inclusive isso eu acho que demanda um certo amadurecimento, porque não tem uma tradição, né, de todo o corpo docente, discente se envolver na extensão. Eu acho que esse é um desafio, né, não só no sentido de entender a extensão não só como uma extensão da universidade, né, mas para mim, assim, que antes de ser professora, fui militante, assessorei movimentos populares, enfim, para mim a extensão tem a ver com um refazer e um revisar epistemológico, assim.
E aí é no sentido bem amplo, é um revisar epistemológico não só para a universidade, mas para a sociedade. Eu gosto muito da reflexão da Grada Quilomba, que é uma intelectual feminista portuguesa, né, negra, enfim, que tem colocado, inclusive, esse debate pós-colonial do feminismo negro no centro da discussão epistemológica, inclusive para colocar o desafio não só dessa extensão, dessa pesquisa extensiva. Você já não fala exatamente sobre isso, né? Essa é talvez uma reflexão que eu faço a partir dela, né? Que a gente, nesse momento que a gente faz pesquisa, que a gente convoca a sociedade, os sujeitos, as sujeitas a contribuir para o processo de elaboração dessa pesquisa, dessa investigação, que eles não podem ser vistos como apenas objetos de pesquisa, mas sim como sujeitos, como também pessoas que falam, que participam dessa elaboração da pesquisa. Então, nós não somos os iluminados, as iluminadas que trazemos o conhecimento ou dali tiramos um extrato, um dado qualitativo para poder nos ajudar a fazer as nossas análises, as nossas proposições. Então, para mim, a atividade de extensão é um fazer junto, considerando que ali também eles estão contribuindo para esse revisar e refazer epistemológico. Então, eu acho que tem uma coisa não só da gente pensar essa extensão considerando interesses da sociedade, mas algo que recentemente eu escutei assim, uma música do Gilberto Gil, assim, que um tempo eu não escutava, que ele fala assim, o povo muitas das vezes não sabe o que quer, mas ele também quer o que não sabe. E aí isso está sendo muito interessante de ver na experiência com essas mulheres na área portuária, que são mulheres que hoje, né, tem ali um novo paradigma das ocupações diante do projeto Porto Maravilha, que são ocupações que não só são mobilizadas pelos movimentos sociais tradicionais de moradia no Rio de Janeiro, mas são ocupações organizadas pelo tráfico de drogas, porque elas viram escudos do tráfico de drogas ali, que está centrado ali na favela da Providência. E aí elas vão se descobrindo como sujeitas, né, de direitos. E aí elas falam assim, eu nem sabia que eu tinha esse direito. Quando elas leem a Carolina, elas ficam surpreendidas, né, com pelo próprio corpo e história da Carolina como uma pessoa que conseguiu reverberar a sua obra, mas como que elas refletem e conseguem, a partir da Carolina, ressignificar o mundo que elas vivem e vem a pertinência da luta, né? Porque antes elas ficavam assim, eu nunca vou conseguir, eu luto, o que adianta me organizar, né? Então, essa perspectiva individual da luta acaba sendo o caminho que elas entram contra a armadilha mesmo, né? Nessa contradição social que a gente vive. Então, eu acho que é bem nesse lugar assim que a gente vê a extensão. E considerando que realmente, né, como Simone falou, temos poucos recursos, né, aqui na UF a gente acaba tendo alguns editais de bolsa para estudantes. Esse foi um mecanismo, assim, a partir de um financiamento que a gente consegue pela FAPERJ, de financiar de uma forma atravessada, né, um projeto que a gente consegue também aprovar na UF como um projeto de extensão, mas a partir desse projeto de pesquisa, né? Que é um pouco esse caminho que a gente acaba construindo como uma brecha, né? Então, tipo, falando assim de estudante, né? Hoje eu estou como bolsista de iniciação, desenvolvendo um trabalho de extensão, tal, mas também pensando na minha vida, assim, antes de trabalhar com esse projeto de extensão, de iniciação científica, né, de receber a iniciação científica, eu ficava no NEPU também, eu era bolsista da professora Regina de bolsa de extensão. E eu lembro que uma das falas durante uma apresentação que teve, né, dos projetos de extensão, de uma colega também, bolsista de extensão, era que a extensão, além de ter essa questão da falta de verbas, né, de dinheiro, investimentos, ela não contava tanto para a gente poder acessar a outros projetos, outros programas. Então, por exemplo, eu lembro que essa questão de pontuação, muitas vezes alguém quer fazer um mestrado, uma pós-graduação, ou até mesmo um estágio, às vezes eles pedem isso, né? Assim, você é pontuado a partir do momento que você faz iniciação científica.
mas talvez o tempo de extensão não vai ser considerado, entendeu? Como a mesma coisa. Então, tem pesos diferentes na sua experiência acadêmica, a extensão e a pesquisa. Não deveria ser, né? Deveria ser igual, até inclusive mais para a extensão, do meu ponto de vista, porque os dados, só gerar, produzir dados e tal, sem uma ação, não tem uma ação no mundo, assim, não tem muito sentido. Caminhamos para isso, Tainá. Agora, muito obrigada pela explicação, né? Esclarecedora. Nós temos mais 2 pessoas inscritas, que é a professora Regina se inscreveu aqui, depois, na sequência, Joana. Vou pedir a gentileza, então, de... Não sei quem foi primeiro aí, mas eu não sei levantar a mãozinha, por isso eu acho que a Regina também não. A gente se inscreve aqui no chat. Foi a Regina foi primeiro. Regina, ok. Então, Regina. Não, eu acho que foram levantados pontos importantes. Você levantou, né? Acho que a gente tem que ter isso muito claro, né? Uma coisa é prestação de serviço. A extensão não é prestação de serviço. A extensão ela só existe se ela estiver associada à pesquisa e ao ensino, né? Aí ela é extensão, senão ela é prestação de serviço de um profissional, não é a função da universidade, né? A outra coisa é que as coisas mudaram, mas não mudaram tanto, né? O primeiro projeto que nós fizemos, quando nós atendemos a solicitação da Favela do Gato, em 1983, não existiam bolsas de extensão, né? A gente fazia o trabalho na nossa casa, porque a gente não tinha, a arquitetura ainda estava, o próprio curso de arquitetura ainda estava se firmando e tal. Quer dizer, alguma coisa mudou, mas eu acho que ainda falta mudar muito. Ainda, apesar de hoje, né, a extensão ser considerada, ser obrigatória e tal, ainda é, eu costumo dizer, a prima pobre. As bolsas não são anuais, os valores das bolsas é uma brincadeira, né? Serve para a passagem do bolsista. E o número de bolsas é insignificante. Então, eu costumo dizer, se nós estivermos dando assessoria, apoiando um movimento de resistência contra a remoção, se nós pararmos 4 meses, conforme para a Bolsa de Extensão, quando nós voltarmos, está todo mundo removido, né? E a gente não vai conseguir acompanhar os processos. São processos que exigem uma equipe maior. O que a gente tem feito? Hoje nós temos cerca de 20 estudantes ligados à Unepu, mas nós só temos 4 bolsas de extensão. E aí temos mais 5 ou 6 de pesquisa. E temos voluntários, né? Quer dizer, o aluno, ele vive a importância desse tipo de atuação e ele busca participar dessa experiência, né? Agora, eu acho que está na hora da universidade, eu também acredito, como você, que ano que vem, né, tudo já está começando a ser um pouco diferente e ano que vem vai ser muito melhor e a gente vai poder ter mais apoio para a gente poder fazer nossos trabalhos, envolver mais. Agora, eu acho que, independente desse viés, vou fechar aqui, desse viés da extensão incluído nos cursos, eu acho que os cursos de arquitetura precisam colocar o território popular como tema acadêmico de ensino, com disciplinas obrigatórias. Na UF nós temos 2, que eu acho que são poucas ainda, mas são obrigatórias. Então, nós temos uma de projeto, uma de teoria. A outra coisa é bolsa para pós-graduação, bolsa de extensão para pós-graduandos, porque é importante também envolver a pós-graduação nessas atividades de extensão. Só isso, porque senão abrir espaço para os demais. Obrigada, Regina. Dá vontade de ficar a tarde inteira, né, conversando. Vamos tomar um café depois da sessão. Joana, com a palavra, Joana. Oi. Não, só queria dizer que o nosso projeto não parte de uma demanda explícita, né? Não vieram até a gente, as crianças não vieram até a gente, mas eu acho que também é uma demanda, com certeza. E a nossa ideia de falar com crianças e de focar nelas também é entendendo
esse espaço da micropolítica como muito potente, as crianças como futuras multiplicadoras também de tudo. E isso a gente já vê assim, acontecendo. Essa é uma escola muito receptiva, a Escola Municipal Luiz Paulo Horta, acho que tem muito, se importam muito e fazem muitos trabalhos sobre atividades ambientais e urbanas. Então, as crianças já estão envolvidas nesse contexto, mas, enfim. Eu queria dizer também que a gente contou com a verba da FAPERJ do Atlas do Chão, na verdade, em 2021, e em 2022 com o edital do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, que é um instituto da própria PUC-Rio, que fez um edital interno para projetos destinados a contexto de vulnerabilidade social. Então, esses foram os nossos financiamentos que a gente teve para seguir com a pesquisa. E eu queria também fazer uma pergunta, mas eu não sei se eu posso, se vai bagunçar aqui a ordem. Não, você faz a pergunta, eu falo 2 comentários que eu também me inscrevi, a gente joga para quem quiser responder. Tá. Pode fazer a pergunta. Tá. A minha pergunta é para a Tainá e para a Rossana. Primeiro, porque eu fiquei muito feliz de estar nessa mesa com vocês pela questão da cartografia, mas também porque o meu mestrado foi na lanchonete, a minha pesquisa foi lá. E, enfim, então tem muito carinho por eles e com as crianças lá. Mas o que eu queria perguntar porque no meu mestrado também eu trabalhei sobre jogos e aí essa questão da cartografia já estava dentro também. Então esse embate com uma cartografia, uma foto de satélite, foi muito interessante assim, de trabalhar com as crianças, porque muitas nunca tinham visto uma cartografia, uma imagem de cima, né, essa visão. Então, elas não sabiam se achar no mapa, que é bem comum em qualquer criança, mas enfim. E aí, enfim, eu fiz todo um trabalho para ir chegando nesse se encontrar no mapa e como elas poderiam também desenhar mapas à maneira delas. E eu queria saber, não sei se não deu tempo, se vocês ainda não chegaram nessa etapa da pesquisa, mas como essas mulheres estão lidando com esse mapa, essa foto aérea, né? E se vocês estão pensando sobre isso, se vocês estão pensando em práticas contracartográficas também, na pesquisa de vocês. Era isso. Eu vou deixar elas responderem, se não tomarem todo o tempo. Temos 28 minutos, porque a minha pergunta vai fugir, e aí, então, eu prefiro que vocês respondam a Joana, Rossana e Tainá. Tá, congelou, né? Simone congelou. Estão aí? Ou a gente congelou? Acho que a gente... Não, vocês congelou, é que congelaram, mas vocês estão ouvindo? Ou só eu que congelei? Não, eu estou vendo todos se mexendo. Regina está aí, é só vocês. Desliga a câmera e a gente ouve. Eu acho que a câmera de vocês está ocupando muito... Alô? Bom, agora elas caíram. Quando elas caíram, o que eu... Agora elas voltaram. Alô? Tainá, Oi. você? Oi. Então, vamos lá. Rapidamente respondendo, vocês podem responder a Joana, e depois eu faço uma colocação e temos aqui um comentário aqui no chat que eu vou ler. Mas tá pode funcionando, responder. O seu jogo ainda está lá. Eu vi, eu acho que foi no primeiro ou segundo dia que a gente foi lá de visita de campo, né? Participar da roda. E elas estavam jogando o jogo no dia que eu fui. Então, muito legal. Eu fiquei curiosa para saber quem era, sem querer. Como eu estou no meu TCC, né? Eu estou sendo etapa de TCC. Estou fazendo também um trabalho sobre educação urbana. Acabei caindo na internet e encontrei o seu jogo sem querer, o seu trabalho. E, assim, a gente tentou fazer com esses mapas aqui, ó. A gente levou esses aqui já montado para elas, que foi o nosso percurso com as fotos que elas tiraram no trajeto, com as fotos analógicas. A gente levou uma Polaroid para campo e a gente tentou fazer esse outro aqui para elas preencherem e elas não conseguiram. Teve uma dificuldade em entender o que estava acontecendo a partir dessa visão de cima.
E a gente está pensando, em vez de trabalhar a partir de um mapa, né, dessa visão aérea, também levar um projetor que a gente pode fazer essa visão da rua, entendeu? Mostrar, sair do Street View e ir para... Quer dizer, sair do mapa e ir para o Street View, uma coisa assim. Ou talvez ir para uma fotografia, e a partir dessas formas a gente conseguir mapear isso. Também a partir dos relatos orais, então uma ideia que a gente tem também é de que elas possam falar quais são esses lugares, escrever, e a gente, a partir disso, a gente consegue processar esses dados, porque a dificuldade é real, assim, a gente não vai contornar isso em um dia ou dois, demora mais. Mas o que é interessante é que o mural que a gente fez, isso tem 2 semanas, que foi um mural um pouco de síntese de um ano de trabalho, a gente viu ali uma contracartografia sendo produzida por elas mesmas, né? Porque a gente disponibilizou frases, a gente fez uma seleção de frases, imprimiu frases que elas tinham falado ao longo do ano, e a gente imprimiu fotos, tanto das atividades externas quanto atividades internas, onde elas aparecem, onde tem uma ação e uma atuação delas, e a gente vê ali uma contracartografia que não necessariamente se parte de um mapa desse tradicional, de uma visão de satélite ou de uma representação em planta da cidade. Então, a gente está aí montando um mosaico, pensando nesse passo a passo, como é que a gente pensa essa outra forma de cartografar os processos sociais, né? Eu vou puxar o gancho aqui, Rosana. Ontem nós tivemos uma sessão, tem um trabalho bonito do professor Miguel aqui do IAUSP, que é o Cartilha da Cidade, que é uma forma um pouco mais simplificada de verificação e participação em cima de um mapa, né? Acho que vocês devem conhecer, ontem ele apresentou o trabalho. Então, também é um trabalho que poderá estar aí junto, contribuindo junto aí. Legal. A minha questão ainda era quando a Regina falou alguma coisa, que é essa questão não é uma pergunta, é uma colocação, né? Que assim como na graduação agora está se tentando consolidar a inserção da extensão, é na pós-graduação, né? Então, eu não sei se... a Regina muda de lugar aqui para mim, Regina está aqui. Essa consolidação de projetos de extensão na pós-graduação, né? Para não ficar tão endógeno. Já existem pesquisas, óbvio, né, nos nossos programas de pós-graduação, mas uma maior ênfase nessa ligação, né, nessa relação entre extensão e pós-graduação. E aí, quando do primeiro trabalho aqui da professora Andréa Albérico, é que aqui na nossa universidade, eu não sei como são nas demais, a nossa sigla é Cultura e Extensão. E aí, não sei por que essa sessão e o Enampark aqui decidimos por tema onde extensão, né? E o trabalho de vocês, quando traz à tona toda uma cultura dos quilombolas, forma de viver, forma de se relacionar com o espaço, né? As questões culturais de uma comunidade, então ela não está dissociada, né? Então, a nossa sessão é extensão, mas aqui no IAU, aqui na USP, é cultura e extensão ao mesmo tempo, é junto, né? Então, essa questão também ficou de fora a cultura, mas ela comparece na maioria dos trabalhos de extensão. Tem aqui uma frase da Clara Miranda, não sei se ela está aqui, eu vou ler, que ela fala assim: perfeitas colocações, Regina, as fundações de apoio deviam ter editais específicos, né? Ela pede por mais editais. No Espírito Santo, a FAPES, Espírito Santo, né? A FAPES, Fundação de Apoio à Pesquisa, lançou um edital pela primeira vez. Neste ano houve 250 inscrições. É muito pensando nesse estado de 4 milhões de habitantes. Aí ontem também surgiu essa questão de financiamento, porque o CAL, ele abre financiamentos de extensão, mas, pelo que eu entendi ali na discussão, só podem se inscrever CNPJs com mais de 3 anos consolidados, o que começa a ficar difícil para um grupo de pesquisa, né? Ou aí a brecha que eles estavam relatando é participar por meio de fundações. No IAUSP, por exemplo, nós não temos fundação por uma questão, nós não estamos atrelados a nenhuma fundação por uma questão de acordo nosso por enquanto, mas fica esses editais com algumas restrições.
Tainá Rosana aqui. Alguém teria alguma outra colocação, mais perguntas que eu vou cortando, mas temos ainda mais 20 minutos ainda para a gente enriquecer isso, né, professora Andréa? Que bacana, né, trabalhar com essa... Minha questão ficou... Eu entendi que nesse trabalho desse edital especificamente, vocês fizeram, como todos nós, trabalhos online. Mas a minha pergunta fica, como que se dá essa vivência, né? Essa participação dos estudantes nessa comunidade que tem algo mais preservado, até um pouco mais restritivo ali de acesso? Como é que se dá os estudantes nessa vivência, né? Como a gente havia falado, realmente foi tudo remoto, através de filmes, através da fala com eles, que conseguimos ter contato com a fala de alguns moradores da área e da observação, uma pesquisa pautada na observação, nas falas e na observação. Infelizmente, a gente não poderia ir lá, fazer outro tipo de dinâmica, inclusive, para captar a fala do outro, embora, é interessante, eu queria também ressaltar aqui, que o projeto final, ele representa muito um projeto em aberto. A gente, como eu falei, a gente não tinha a finalidade de ter um projeto e dizer que ele é um projeto da alteridade, é um projeto quilombola. Não é. Ele é uma aproximação à cultura quilombola. Porque, querendo ou não, todo o nosso saber acadêmico, e eu trago aqui para cá, para até conversar com vocês, ele tem toda uma questão epistemológica mesmo, ela tem todo um pensamento, tem todo de diversos autores diferentes, então até que ponto você deixa esse pensamento de arquiteto, urbanista, né? E você vai totalmente viver a vida do outro, digamos assim, e não reproduz o que o outro faz ou o que a gente faz. E aí a proposta é dialógica. É uma ponte, é algo que não vai ser totalmente quilombola, nem totalmente algo produzido por um arquiteto. E eu acho que essa discussão, ela vai para a extensão, sim, ela precisa ir, porque a extensão também significa esse fazer arquitetônico quando os alunos se formam, né? Ou seja, é uma primeira aproximação à comunidade, né? É uma aproximação, um aprofundamento muito importante, mas depois na vida profissional, como é que você vai viver, né? Ou seja, você vai fazer o que você pensa, ou como é que o outro vai, e que relação ética é essa, que o outro possa ser mais importante do que o eu, do que o sujeito, do que o próprio arquiteto, que tem muito essa prática ainda do poder e o detentor das soluções. Muito obrigada. Eu não sei se... Desculpa, eu só queria fazer um complemento ao que a Andrea falou. Sim. Muito interessante, Simone, como parte, né, da equipe dos professores, em que a todo momento nós estávamos também discutindo a arquitetura, mas não era uma arquitetura operacional, né? Era uma arquitetura em busca de uma solução espacial, mas era uma arquitetura que buscava entender o que era esse cliente em si. Era, onde, a partir desses diagramas, dessas concepções arquitetônicas, a essência do que é o quilombola, né? A frase do Nego Bispo, ele já dizia que colonizador é quem entende muito de limite, mas a gente pega esse limite e transforma essa fronteira em diálogo. Então, assim, foi uma coisa muito, muito forte para o trabalho e, sobretudo, a passagem desse tema para os alunos, não é? Então, a interpretação deles, ela foi muito importante, até porque a gente colocava isso nas nossas reuniões para transformar em arquitetura, não é? Era o quintal da casa quilombola, era o quilombo da casa ali no centro. Então, essa cultura, ela permeou muito todo o processo de diálogo,
O que eu entendia era o que André entendia, o que Alberto entendia, Lula entendia, enfim, os alunos entendiam. Então, era uma troca de experiência muito importante, embora não estivéssemos em um contexto presencial, não é? O modo remoto permitiu, inclusive, que a gente se colocasse no lugar do outro, né? Os alunos vinham com mais, talvez, facilidade o nosso mundo de casa, né? Era o meu filho chegando aqui, a gente tarde da noite, ainda conversando, meu filho chegava, licença, etc. Então, assim, foi um momento muito rico, querendo ou não, embora a gente estivesse, né, distante, mas a tecnologia permitiu estreitar esse conhecimento em vários aspectos, né? Obrigada, Rafael, pela complementação, né? O que a gente sente falta é dos cafezinhos depois dessa rodada, né? Que a gente sairia da sessão e ia trocar cafezinho com os pares, né? Eu já vi aqui que Ana Clara já está trocando algumas considerações com o trabalho das meninas, né? Olha, ela diz aqui: acredito que não seja uma pergunta, uma inquietação. Os 2 últimos trabalhos tocaram em temas que atravessam as questões de raça, classe e gênero, algo que é pautado no conceito da interseccionalidade que vem sendo introduzido nos estudos do urbanismo feminista. Nesse sentido, até para Ana Clara, não sei se vocês conhecem, no IAL, já a professora Aline Sanches, ela vem trabalhando com as mulheres no canteiro de obra. Então, ela trabalha com arquitetas e mulheres no canteiro de obras. Ela tem pesquisadoras trabalhando com esse tema, então também, não é propriamente extensão, mas também é essa questão aí de raça, gênero, classe, né? Estudar o território, diz Ana Clara aqui, é compreender as subjetividades dos sujeitos que o reproduzem. Então, ela acredita que a interseccionalidade é um instrumento potente para essa compreensão. E as meninas estão aqui agradecendo, né? Se alguém quiser, então, se manifestar, né, em relação a esse tema. O penúltimo tinha sido da Tainá e o último da Joana aqui presente, né? Sim, eu queria só fazer um comentário rápido que concordo também e muito feliz dessa mesa, assim, dessa escolha desses trabalhos, essa troca está sendo muito boa. Mas também acho que é um pouco desse lugar também de como é difícil também falar sobre questões ambientais num contexto da Rocinha, por exemplo. Então, como falar de reciclagem, coleta de lixo, tal, num lugar que mal tem saneamento básico. Então, acho que também esse se colocar e se deslocar para esses contextos também demanda um cuidado nosso, que viemos de uma outra realidade social ou não, mas enfim, de pensar também qual é a melhor maneira, né, de abordar esses assuntos, porque eu acho que ficar também numa repetição do que a gente já conhece, tipo, chegar para as crianças e falar sobre a reciclagem, tem que separar o lixo, tem que mandar para a coleta, e lá não tem nem a coleta do lixo no total, né, que dirá separada, seria totalmente deslocado da nossa parte. Então, acho que pensar, nossa escolha também por falar sobre o cuidado é por tentar uma abordagem mais ampla e mais comum a todos nós, assim, de que não o cuidado ele pode vir de várias maneiras, não só você separar o plástico do metal e botar na coleta para a Conurb coletar o seu lixo. Acho que é pensar o cuidado e o chão de uma forma muito mais ampla. Só isso. Obrigada, Joana. Alguém mais? Se não tivermos mais nenhuma pergunta, nós estamos aqui a 10 minutos do nosso encerramento, mas eu acho bonito, só vou fazer uma última consideração. A gente encontrou aqui junto às comunidades do campus 2 aqui de São Carlos, da USP São Carlos, uma ONG que a primeira vez, há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, nós procuramos a escola, procuramos fazer um trabalho comunitário, conjunto, extensionista, participativa, e ele falou assim: Simone, você sabe, nós temos muito receio de projetos de extensão. Eu falei: por quê? Né? Ele falou assim: porque por muitos anos
as nossas escolas, as nossas comunidades, elas só foram objetos de estudo. E aí a faculdade vem, faz o estudo, pesquisa e vai embora. Então, é essa nossa responsabilidade, eu acho, que daqui para frente, com a universidade assumindo um caráter extensionista de verdade, a gente dê esse retorno, porque assim, né, eu estava aqui vendo as palavras-chave, né, ela tem que ser consistente, né, a extensão é um processo consistente e contínuo, porque senão ele passa a ser só um objeto de estudo de um IC, um objeto de estudo de um TCC, e eles geram, ele falava assim para mim, as pessoas, quando vocês vêm para cá, geram uma expectativa muito grande, seja de melhoria de participação, de pertencimento, de mudança, de fortalecimento, que tudo aquilo que foi mostrado aqui, né? De visibilidade, mas a gente fica um pouco com o pé atrás. Você vê, olha, nós estamos em pleno 2018, foi isso, que é esse receio que a comunidade às vezes tem de olhar para a universidade como algo muito distante. A gente ainda tem que quebrar com essa restrição, com esse pré-julgamento, que a universidade vai lá fazer uma pesquisa e vai embora, né? Mas eu acho que os trabalhos de hoje, fiquei muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai se cruzar ainda muito aí, e só tenho a parabenizá-los pelos trabalhos aí. Vamos esperar os anais, né? Eu tenho os trabalhos todos dessa sessão, mas os completos serão agora disponibilizados nos anais para vocês trocarem figurinhas. Então, obrigada a todas. Vamos encerrando aqui com 9 minutinhos. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer. Tchau, pessoal. Foi um Tudo de prazer. bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.